Contextualização histórica do cálculo diferencial e suas aplicações. Um período de muito avanço na ciência, principalmente na matemática, foi no século XVII. Uma das maiores criações foi a invenção do cálculo diferencial e integral, feita por Newton e Leibniz. Entretanto, o desenvolvimento do cálculo ele foi um produto de um trabalho coletivo, envolvendo grandes estudiosos desde a Grécia Antiga. O cálculo, ele sempre se mostrou como uma das técnicas mais poderosas da matemática, sendo estudada pelos mais variados filósofos dos séculos passados. O desenvolvimento do cálculo, ele ocorreu em ordem inversa àquela que se costuma estudar nos meios acadêmicos. O cálculo integral, ele surgiu muito antes que o cálculo diferencial. Até meados do século XVIII, os matemáticos que se dedicaram ao desenvolvimento do cálculo, eles não se preocupavam com seu rigor matemático, mas sim se a técnica funcionava. Entretanto, esta prática levou ao surgimento de muitos absurdos e incoerências na matemática, fazendo com que os estudiosos do fim do século XVIII e século XIX se dedicassem a examinar as bases da análise e dar uma forte fundamentação lógica para o cálculo. Houve também a Guerra do Cálculo. Ela ocorreu entre Newton e Leibniz. Foi uma disputa para saber quem descobriu o cálculo primeiro. Isaac, como era um homem muito influente e importante no cenário acadêmico, ele contratou várias pessoas para publicar artigos degrinindo a imagem de seu rival. Porém, Leibniz, infelizmente, não deixou as ofensas sem respostas. E assim, uma guerra começou. Foram 10 anos de trocas de ofensas, tanto em segredo quanto abertamente. Ambos conseguiram convencer colegas pensadores a juntar-se nessa disputa. E por muito tempo, a Europa ela se viu dividida entre Newton e Leibniz. Para se ter uma ideia da dimensão do ocorrido, com tantos arquivos publicados, cada vez mais fervorosos diante das ofensas lidas, a guerra do cálculo ela chegou ao mais alto escalão do governo europeu. Chegou ao rei da Inglaterra. O fato é que Isaac Newton ele havia descoberto o cálculo 10 anos antes que Leibniz. Porém, Leibniz ele desenvolveu seus cálculos mais do que Newton. Ele utilizou de uma linguagem específica para que todos pudessem compreender e utilizar, o que é feito até os dias atuais. Esta guerra, ela apenas mostrou o quão humano dois magníficos matemáticos, um britânico e um alemão, poderiam ser. Uma disputa de apropriação intelectual, infelizmente alicerçada no orgulho e ambição de cada um. Mas uma coisa muito importante que perpetua-se até os dias atuais é o conhecimento deixado por ambos. O cálculo, ele tem muitas aplicações em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências humanas, história, geografia, psicologia, letras, artes, até as ciências biológicas, medicina, biologia, enfermagem, passando também, obviamente, pelas ciências exatas, matemática, física, engenharia, química, economia. Simplificadamente, tudo que envolve uma taxa de variação pode ser entendida como uma derivada. Em casos como velocidade com aceleração de um carro, produção de uma fábrica ou calcular a taxa de variação de um financiamento. Podemos utilizar cálculos, derivadas e limites em muitas situações de nossos dia a dia, e que às vezes, por falta de conhecimento, sequer imaginaríamos tal quantificação matemática.